Pessoal, eu quero trazer mais um outro tema que é muito importante aqui para a nossa discussão. A CPMI dos atos do 8 de janeiro entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal para anular a decisão do ministro Nunes Marques, que impediu a quebra de sigilo de Silvinei Vasquez, que é ex-chefe, diretor da Polícia Rodoviária Federal. Primeiro, eu queria debater com vocês porque é o seguinte, a CPMI dos atos do 8 de janeiro pediu lá atrás a quebra de sigilo telemático, telefônico, bancário de Silvinei Vasquez. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, numa decisão monocrática, e falou: não tem porquê, não tem fundamento esse pedido. Eu quero entender de vocês, primeiro, se vocês consideram que haveria necessidade de se quebrar sigilo ou se a CPMI está atacando demais nessa estratégia em cima daqueles que, principalmente, a base governista gostaria de ouvir para a CPMI do 8 de janeiro. Segré? Primeiro que a CPMI, lembrando, fazendo um pouco de história, o governo não queria instrumentar essa CPMI, foi obrigado a aceitar isso quando foram vazadas as imagens desse tour dentro do Palácio da Alvorada, comandado pelo Gonçalves Dias. Aí não teve mais remédio, ok, vamos a fazer a CPMI do dia 8 de janeiro. CPMI do dia 8 de janeiro, que de alguma maneira vai a contraponto do que vem gestando o Supremo Tribunal Federal, que já começou a sentenciar pessoas que participaram do 8 de janeiro. Aí sempre fica a dúvida, e faço um parênteses muito rápido, imaginando que aquele evento em 2017, que tantas vezes tenho falado aqui, que foi invasão do Congresso, invasão de ministérios, deturpação de um monte de vandalismo, quebra-quebra. Naquele momento não foi um golpe de Estado, segundo a esquerda, mesmo que nesse momento pediam a saída do Temer. Mas teve vandalismo e teve depredação. E a dúvida é, por que nesse caso em particular tem 30 milhões de reais que vão ter que amortizar entre todos os sentenciados e naquela época ninguém pagou a conta? Mesmo que naquela situação pudesse ser entendido que não era golpe de Estado, para mim eram as mesmas questões, não, tudo bem. Naquele momento ninguém pagou e agora tem que pagar. Então, voltando à questão do CPMI, é pescar a ver que vem. Eu não sei se essa questão do Silvinei, ele participou ou não de alguma coisa vinculada com o 8 de janeiro. Ele participou, estava sendo investigado e fui lá para depor em relação a essa situação da Polícia Federal, teoricamente interrompendo o passe dos eleitores. Mas o que isso tem a ver com o 8 de janeiro? Foi no segundo turno. Eu não sei. Na verdade, houve operações na região nordeste do país feitas pela Polícia Rodoviária Federal, o que depois o ministro Alexandre de Moraes pediu que fosse interrompido imediatamente para que as pessoas pudessem ir às urnas. E há uma investigação se isso poderia significar algum impedimento daquelas regiões onde a maioria dos eleitores votaria no presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o que disse ali a defesa de Silvinei Vasquez? Apesar de não ter nada a esconder, a medida é equivocada, tendo sido requerida e deferida em sessão confusa, sem debate sobre o tema, na qual os representantes da CPMI aprovaram o que foi verdadeira violência à Constituição da República Federativa do Brasil e à imagem e à privacidade de Silvinei Vasquez. Você concorda com o que foi colocado pela defesa e definido também monocraticamente pelo ministro Nunes Marques, hein, Alan Gani? Olha só, Evandro, eu acho que essa CPMI, eu concordo, deveria ser chamada de CPMI Caça Bolsonaro, porque ela investiga tudo, menos o 8 de janeiro. Veja, ela investiga cartão de vacinação, ela investiga joias, ela investiga suposto bloqueio de estradas para prejudicar os petistas na votação, mas ela não investiga de fato o 8 de janeiro. Então, perde-se o objeto original. Eu acho que as questões da CPMI deveriam ser resolvidas pelo Congresso Nacional. Não gosto de interferências do Supremo, ainda mais que de maneira monocrática. Mas também a CPMI está extrapolando todos os limites institucionais. Porque todas essas questões que eu trouxe não têm nada a ver com o dia 8 de janeiro. Concretamente não tem nada a ver. Você precisa de um exercício gigantesco de imaginação para conseguir linkar joia, vacina, bloqueio de estrada com o dia 8 de janeiro, urna, coisas que aconteceram lá atrás. Daqui a pouco uma pessoa que defendeu a urna eletrônica com a comprovação do voto impresso vai ser chamada também para depor nessa CPMI. É um escândalo. Fala, Luiz Felipe Dávila. Vou só complementar o que o Alan Gani falou, que é a concorrência. Se você pegar a CPMI e o Supremo,
que os dois estavam querendo descobrir? Quem foram os articuladores do tal golpe de Estado, não é? Quem estava por trás? Quem financiou? Quem eram os tubarões da operação golpe de Estado? Não acharam tubarão nenhum, nem na CPMI, nem na investigação no Supremo. Agora, os bagrinhos, tá tudo aí tomando 17 anos de cadeia, 15 anos de cadeia. Aí, como é que tem golpe se não tem articulação política? Mas os bagrinhos vão ficar 15, 17 anos presos. Agora, tubarão? Cadê o tubarão e onde é que está a condenação dos tubarões? Porque senão, gente, é uma total absurdo o que está acontecendo. Você, de novo, faz com que no Brasil os pretensos tubarões saiam isentos dessa história e os bagrinhos pagam a conta. Bom, Luiz Felipe Dávila mencionou aí, entre aspas, os bagrinhos, né, nas palavras dele, que são esses réus que estão sendo julgados aí pelo Supremo Tribunal Federal. Eu quero aproveitar que a gente entrou nesse tema e chamar rapidamente a Janaína Camelo. Ainda não está pronta? Já então acionem aí a Janaína para ela poder trazer mais detalhes para a gente. Fábio Piperno, quero te ouvir antes disso. Bom, primeiro que algumas pessoas com posições mais importantes no governo passado ou até mesmo empresários próximos, eles vão lá e ficam em silêncio, como aliás aconteceu anteontem. Mas veja, eu imagino que todos aqui condenem a decisão monocrática do ministro Cássio Nunes Marques, porque, afinal de contas, nos últimos dias, todos nós acabamos condenando decisões monocráticas que ministros do STF acabam adotando. Em relação ao Silvinei, e isso é manchete ontem e hoje de vários portais, de vários sites, ele tem sido denunciado por assessores que estão fazendo delações premiadas. E entre essas delações e entre as novas evidências que surgiram, há diálogos, inclusive de pessoas ligadas a ele, citando o nome dele, pedindo para dar um jeito de relacionar o PT ao crime organizado naquela fase lá do segundo turno, de organizar aquelas barreiras. Eles queriam, de alguma forma, incriminar. Tá lá. Não sou eu que estou dizendo. São depoimentos dessas pessoas e textos que vazaram. Qualquer um pode encontrar isso na internet hoje. Então, vejam, o Silvinei é óbvio que é um alvo importante, sim. Ô, Piperno, mas o que isso tem a ver com o dia 8 de janeiro? Então, vamos lá. O 8 de janeiro, eu disse várias vezes, ele não é só um dia. O 8 de janeiro é também o 12 de dezembro, o 24 de dezembro, e essa turma pulou esses dias. Pegando nessa linha, o Adélio, que deu uma facada no Bolsonaro, eu não posso, porque é o mesmo argumento que você está fazendo. Eu não posso. Houve uma bandidagem contra um presidente eleito. Dia 12, veja, houve uma tentativa de explosão de um aeroporto no dia 24 de dezembro. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte: o Jair Bolsonaro foi chamado por setores da imprensa de fascista, de genocida. Aliás, naquela época não tinha o genocídio, né? Então era só o termo fascismo. O Adélio, quando de ele minha tenta parte matar... Tinha. Desculpa. Peraí. Tá. Quando o Adélio tenta matar o Jair Bolsonaro, ele realmente acredita que ele está vendo um fascista e que ele vai fazer o bem. Na cabeça psicótica assassina do Adélio. Eu não posso culpar, por exemplo, um colunista da Folha de São Paulo que falou, eu desejo a morte de Jair Bolsonaro. Por quê? Porque eu tenho que ter um fato concreto. Porque se daí eu for culpar num exercício imaginativo, tudo cabe. Então, por isso que eu estou te falando, o que tem a ver concretamente o Silvinei Vasco dia 8 de janeiro? Não na imaginação, concreto. E outra coisa, Piperno, não dá para começar a devassar a vida das pessoas em suposta delação que vaza uma gravação. Isso não é nada, pelo amor de Deus. Mas já teve. Não existe isso. Você tem que. Aliás, é o problema do que aconteceu em outras investigações também no país, essa não é a primeira vez. É assim, não consegue encontrar a prova, então começa a abrir sigilo bancário, ir atrás de todo mundo para ver se acha alguma coisa. Não é assim. Não pode ir atrás de uma pessoa supostamente o que foi dito numa delação que deveria ser secreta, mantida sob sigilo, até que se abra um processo. É um absurdo total.